segunda geração do iPhone SE demorou, mas chegou e veio prometendo oferecer o desempenho e a câmera que seus celulares mais atuais têm, só que com componentes antigos e um precinho mais básico. Será que ele consegue mesmo manter o padrão iPhone de qualidade? E mais importante, será que em algum momento ele será barato de verdade aqui no Brasil? É o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Se você se interessar, vão ter links na descrição e comprando por lá você também ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo pra você. E bora pro review do iPhone SE. Para começar, a principal forma que a Apple encontrou para baratear o custo do iPhone SE 2020 foi copiando basicamente tudo do iPhone 8. Para quem mexer em time que tá ganhando. O SE então ficou bem pequeno até quando comparado com os menores aparelhos de hoje em dia. Só que como a gente não teve nenhum grande salto tecnológico na construção dos celulares nesses 3 anos, a sua armação de alumínio com traseira de vidro continua sendo um padrão bem premium para um aparelho do seu preço, pelo menos lá no exterior. Além disso, o SE herdou várias características boas do 8, como o alto-falante estéreo de boa qualidade, o NFC, usado principalmente para habilitar o Apple Pay, o Bluetooth de versão 5.0, que não é mais o melhor do mercado, mas que já é mais estável do que em versões passadas. É muito relevante isso daí porque o 8 já não tinha entrada de fone de ouvido, então o SE também não tem. Aliás, faz muito tempo que o iPhone não tem nenhuma entrada de fone de ouvido. Outra característica entre eles é a tela, que utiliza um painel LCD IPS Retina, com resolução de 750 por 1334 pixels e é de 4.7 polegadas, alcançando os mesmos 326 pixels por polegada que você também encontra no iPhone 7, no 8, no 10R e até no 11. Um ponto que a gente tem que discutir em tela é que, primeiro, tela de resolução HD não é exatamente um problema. Quando a gente relaciona isso no Android, é porque geralmente existe correlação entre a tela ser HD e ela ter outras características de baixa qualidade, como o brilho, as cores e o contraste. Aqui no iPhone SE a gente tem um brilho muito bom que dá para ser utilizado até na rua. Essa é uma característica que apenas os intermediários premium e os celulares premium têm hoje em dia. Se você for pegar um celular que geralmente tem tela HD, ele não vai funcionar fora de casa. Outro ponto é que os celulares da Apple, eles conseguem rodar sim vídeos em 1080p, mesmo que a sua tela seja de 720. Então a tela ela não é só medida por pixels, mas ela se adapta para tentar assistir com resolução um pouco melhor. Então, sendo bem sincero, assistir um vídeo em 1080p na tela 720p do iPhone SE é melhor do que assistir um vídeo em 720p num celular com tela HD Android de 720p. Beleza? Entendido isso? Ele consegue levar a melhor por alguns pontos bem específicos. Agora, o que incomoda mesmo é que a tela é realmente pequena. Você pode gostar de um celular pequeno, mas a Samsung já trouxe telas maiores em celulares de mesmo tamanho. E o Galaxy S10e tá aí para provar. Com quase o mesmo tamanho, você tem um celular super legal com tela Full HD, com mais espaço de tela para ser utilizado, enquanto o iPhone SE vai ser meio difícil de você digitar também por aqui. Uma coisa que ninguém vê é que apesar dele ter o mesmo tamanho de tela e a mesma resolução do que um iPhone 6S, não só esse ponto de brilho aumentou, como você tem uma taxa de atualização melhor, uma taxa de atualização de toque, então jogar ainda funciona bem por aqui, coisa que no 6S eu tive dificuldade, parecia que ele não respondia tão bem. Então os componentes melhoraram, mesmo que em suas especificações principais isso não tenha mudado. O único ponto por aqui que não é mais tão legal é que o SE acabou ficando apenas com a certificação IP67, o que significa ser resistente a respingos de água, mas ele não pode ser muito submerso em líquido, algo que evoluiu no iPhone 11. A empresa até promete uma submersão mínima, mas para conseguir 2 metros, como é o irmão mais velho, apenas no modelo mais caro. No geral, então, não é um grande problema o SE copiar praticamente toda a parte externa do iPhone 8, pois além de poupar tempo com o design e reaproveitar de certa forma as sobras de produção do 8, a grande maioria das características de construção daquela época se mantém boas para os dias de hoje. Elas são utilizáveis, até porque a maioria dos intermediários hoje não tem resistência contra a água que ele tem. A desvantagem mesmo é ficar com um aparelho de aparência defasada. Isso, claro, se você não gostar dessa cara antiga do iPhone. No entanto, eu já vou pular a ordem de como a gente faz o review para ir para a pior característica herdada do iPhone 8, que é a sua bateria. Primeiro que o SE vem com aquele velho carregador de 5 watts, que é realmente um absurdo pro preço desse aparelho. E segundo que ele também utiliza exatamente a mesma bateria de 1821 mAh de carga do modelo anterior, que não só era pouco para 2017, como não chega nem na metade do esperado para um aparelho moderno.
Se você gosta de ver sempre o lado bom das coisas, o ponto positivo aqui é que ela é tão pequena que ela não vai demorar 4 horas para ir de 0 a 100%, mas a realidade é que as chances de você conseguir passar mais de um dia sem carregar, ou mesmo de chegar no final do dia com a carga, caso você use o aparelho minimamente, são praticamente nulas. Durante nossos testes, 1 hora de YouTube com brilho no máximo, que nem é tão forte assim, consumiu mais de 20% de carga, enquanto que 30 minutos jogando foi quase 25% embora. Ela é um pouco melhor do que do iPhone 8, mas ainda assim é ruim. O maior problema aqui não é nem o fato de que praticamente qualquer Android seja mais econômico que isso. A questão é que outros iPhones sendo vendidos pelo mesmo preço, como o XR e o 8 Plus, conseguem durar muito mais tempo longe da tomada. A recomendação então é, além de sempre colocá-lo para carregar antes de dormir, tenha certeza que você sempre terá como carregar o celular, caso realmente precise dele funcionando, ou, de novo, use pouco. Use pouco o celular para chegar no final do dia. É uma ótima dica. Por outro lado, o grande ponto positivo do iPhone SE 2020 pode superar bastante esse ponto negativo. Isso porque, apesar do preço reduzido, ele utiliza o mesmo chip Bionic A13, que também alimenta o iPhone 11 Max Pro, o aparelho mais caro da empresa. Na verdade, o desempenho deles não são exatamente iguais, rolou uma pequena limitação de velocidade por aqui, justamente para dar um respiro maior para a bateria, mas mesmo assim, quando olhamos para a realidade do exterior, o iPhone SE é vendido pelo preço de um Galaxy A71, já com o desconto dele, mas é tão forte quanto um Galaxy S20, que utiliza um chip Exynos. Ter um chip potente é especialmente importante para um aparelho da Apple, pois além de conseguir jogar a grande variedade de jogos do Apple Arcade, o Fortnite e qualquer outro software pesado hoje, o iPhone SE tem que ser forte o suficiente para continuar funcionando bem daqui 5 anos ou mais. Diferente dos Androidianos, que na melhor das hipóteses são atualizados por 2 anos, os iPhones continuam recebendo atualizações do iOS por muito tempo. Nessa última versão, o iOS 13.5 chegou até mesmo para o iPhone 6S, lançado lá em 2015. É mais provável que ele quebre nesse meio tempo ou que a bateria desista de funcionar, do que ele realmente começar a travar ou ficar sem atualizações. Mas usando os preços de hoje, a substituição de bateria de um iPhone 6S custa R$ 329, quase metade de um aparelho de entrada de 2019. Outra vantagem do iPhone SE é que ele já começa com 64 GB de armazenamento, que é quantidade suficiente para a maioria dos usuários hoje, mas que fica bem abaixo de outros celulares da mesma faixa de preço. E por último, nós temos também a última semelhança com o iPhone 8, que são as câmeras. Por conta do Bionic A13, elas estão melhores do que no passado, com um processamento melhor, mas ainda não chegam exatamente no mesmo nível do iPhone 11. Por aqui elas são apenas 2 lentes, a frontal de 7 megapixels e a principal de 12 megapixels na traseira. Nas selfies, o maior problema durante o dia são com alguns brancos estourados, pois nem sempre o HDR consegue controlar luzes mais fortes ou em ambientes diferentes. Mas olha, tirando essas situações contra a luz, o resultado é muito bom e consegue fazer aquele céu bem azul para foto, coisa que muito Android, até quase premium, não consegue fazer. Ele tem provavelmente um dos melhores HDR no rosto, que também fica um pouco mais corado e é bem definido, sem contar com perdas por conta de saturações excessivas, um problema bastante recorrente nas selfies da Samsung. Eu acho que se ele fosse realmente barato, ele ia ser a melhor câmera pelo preço aqui no Brasil, como é, pelo menos nos Estados Unidos. Já nas fotos com a lente principal, o iPhone SE fica muito, mas muito perto dos topos de linha da empresa. Ele fica só um pouquinho para trás por ter um sensor menor do que o 11, que captura menos luz e perde um pouco de informação. De novo, entre o lance de você não conseguir fazer as fotos noturnas por aqui. Claro que a gente está comparando celulares de 2 faixas de preço diferentes, $400 versus 750, e o de $400 está fazendo basicamente a mesma coisa, principalmente se a gente pegar esse software que faz de forma separada o modo noturno. Onde o SE vai faltar um pouco mais é que ele não tem a câmera ultra-wide, o que não é o fim do mundo, até porque não faria sentido alterar o projeto do iPhone 8 só para incluir uma terceira lente. A alternativa para quem quer uma foto mais aberta é fazer um modo panorama de baixo para cima, ou ao contrário. O resultado não é exatamente o mesmo, mas funciona muito bem e eu utilizava no iPhone XR anteriormente dessa forma e funcionava para mim. Em gravações, os iPhones costumam ser os melhores nesse quesito, então aqui não é diferente. As vantagens e as desvantagens são basicamente as mesmas
que nas fotos, apresentando uma dificuldade com luzes fortes nas selfies e uma lente menor que o 11 na traseira. Mas, gente, esse iPhone aqui, pelo preço que ele é lá fora, é a melhor câmera de vídeo. Saca só, não existe nem câmera dedicada de $400 que vá melhor do que um iPhone SE. Claro, só tem o quesito bateria, mas ele faz 4K, 60 frames na traseira com uma ótima estabilização. É realmente muito bom, muito estável e muito fácil de usar se você tiver um setup todo Apple, onde você vai passar por AirPlay e coisa do tipo. Então, lá fora, principalmente, daí entra nessa questão de preço, esse daqui é o melhor celular para vídeo pelo preço. E a evolução em vídeo foi até maior do que em foto por ter esse chip melhor. Para concluir, o iPhone SE tem potencial para ser um aparelho que te serve bem por muitos anos. Mesmo com algumas melhorias em bateria, ele ainda fica para trás do padrão de mercado Android em duração e pode não chegar no final do dia com o nosso atual uso mais pesado dos celulares. Talvez lá fora, com planos de operadora e com preços mais em conta, o SE seja um baita de um sucesso, trazendo câmera e desempenho para um segmento que não tinha isso. Mas aqui no Brasil, perto dos R$3.000, fica difícil falar que uma tela desse tamanho, com pouca bateria e apenas 64 GB de armazenamento vale o preço. Se o iPhone SE saísse, como lá fora, na mesma faixa do A71, que tá quase R$1.000 mais barato por aqui, daria para pensar duas vezes em escolher por conta desses pontos, câmera e processamento. Mas por enquanto, só dá para recomendar para aqueles que não largam o iPhone de forma alguma e que procuram um aparelho pequeno, com o melhor desempenho e câmera possível. Mesmo assim, um iPhone XR pode ser uma opção bem mais interessante, por conta do seu tamanho de tela e da sua bateria, que já são bem melhores, já que em questão de câmera, as diferenças são muito pequenas. Enfim, tem que cair de preço para baixo do XR se quiser ser competitivo, coisa que ainda não tá. Ele tem que chegar pelo menos nos 2.500 e se baixar mais do que isso, ficar perto do A71, pode começar a fazer sentido para quem é Apple maníaco. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você for do futuro e o preço já estiver melhor, lembra dos links na descrição. Se quiser ver o preço também, já clica aqui embaixo e me deixa um comentário dizendo se você compraria um iPhone SE por R$2.000. Não esquece do like, não esquece de deixar comentário se gostou do vídeo e de se inscrever para receber mais vídeos sobre Apple, sobre celular, sobre guias de compra e sobre tecnologia. Então é isso, meus amigos, e até mais!